Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 17, a partir do versículo 20, e vamos meditar até o versículo de número 30. Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo 20 até o versículo 30. Enquanto você folheia a sua Bíblia, diga comigo, o impacto do reino de Deus. Diga de novo, o impacto do reino de Deus. Amém? Você e eu só estamos aqui porque de alguma maneira, de alguma forma, nós fomos impactados. Nós fomos impactados pelo reino de Deus. Amém? O reino de Deus chegou para você. Diga glória a Deus. O reino de Deus chegou para todos nós. O reino de Deus, ele trouxe impacto nas nossas vidas. Na realidade, o reino de Deus, ele não só traz impacto para a vida da igreja, mas o reino de Deus, ele traz impacto no mundo inteiro. Amém? Essa é uma verdade? Diga amém. Lucas capítulo 17, eu vou ler na NVI, você pode acompanhar aqui na projeção, e eu vou ler aqui na minha tradução, tá bom? Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Diga comigo, o reino de Deus não vem de modo visível. 21. Nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Diga comigo, o reino de Deus está dentro de nós. Amém? O reino de Deus está dentro de nós. 22. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes, 25, é necessário que ele sofra muito, seja rejeitado por esta geração. 26, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. 29, mas o dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. 30, acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Eu gostaria que nós nos detêssemos nos versículos de número 20 e versículo 21. Projeta ali para mim, por favor. Olha o que o Senhor está dizendo. Primeiro foi interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Quando este reino seria estabelecido? Quando este reino chegaria? Respondeu-lhes. Quem respondeu? Quem respondeu, igreja? Quem respondeu? Diga comigo, Jesus. Respondeu-lhes Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não é uma aparência exterior. Próximo versículo, 21. Nem dirão ele aqui ou ele ali. Diga comigo, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o reino de Deus está dentro de nós. Diga de novo, o reino de Deus está dentro de nós. Então declare mais uma vez o impacto do reino de Deus. Amém? Você pode inclinar sua cabeça por um instante? Eu gostaria que você orasse por mim agora. Que você peça ao Senhor que Ele me dê sabedoria, direcionamento, discernimento, e que as palavras que forem declaradas deste altar não sejam meramente palavras humanas, mas que elas sejam guiadas pelo Espírito de Deus. Levante sua voz, comece a orar por minha vida. Eu preciso muito da sua oração. Eu preciso da sua oração. Ore, levante sua voz. Por favor, levante sua voz. Ore por mim. Pai, nós estamos aqui, esta é a tua palavra, Senhor. Eu preciso
da tua graça e da tua misericórdia, Senhor, para ministrar esta palavra ao coração desta casa, para ministrar esta palavra ao coração desta igreja, deste povo, daqueles que estão nos assistindo pela internet, daqueles que posteriormente irão assistir. Fala ao nosso coração, Senhor. Esta é a tua palavra, nela não há sombra de variação, e ela jamais voltará vazia, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem uma palavra rema para cada vida, para cada família que aqui está, e não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos, mas crendo, Senhor, crendo que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e nela não há sombra de variação, e ela jamais voltará vazia para a qual ela é lançada, mas antes cumprirá tudo aquilo que está no seu coração, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o impacto do reino de Deus nas nossas vidas. Como eu disse, cada um aqui, de alguma maneira, em algum momento da sua vida, o impacto do reino de Deus chegou para você, amém? Para nós chegou. E quando você olha para a palavra de Deus, quando falamos sobre o impacto do reino de Deus, inclusive todas as parábolas que Jesus declarou, elas apontam, elas mostram, elas sinalizam o reino de Deus. Jesus, usando de muitas parábolas, de muitas histórias, ele usava elementos da natureza e da vida cotidiana do povo para ilustrar, diga comigo, o reino de Deus. A própria oração do Pai Nosso é o exemplo que o Senhor Jesus deixa claro quando Ele nos ensina, quando Ele diz, olha, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Então Jesus ele sempre trazia ensinamentos que apontavam para o reino de Deus, para que o reino de Deus pudesse ser estabelecido na terra. Você pode levantar sua mão comigo e diga glória a Deus, porque o reino de Deus ele está sendo estabelecido há gerações sobre a terra. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode dizer amém por isso? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, porque o reino de Deus está sendo estabelecido na terra, amém? E nós adoramos ao Senhor aqui com uma canção hoje dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? Amém. E é muito interessante, queridos, que a palavra de Deus manifesta, ela aparece declarando o reino de Deus, o reino dos céus. E esta palavra, reino, ela aparece mais vezes na Bíblia do que propriamente a palavra igreja. Você sabia disso? O reino, a palavra reino, eu anotei, aparece 162 vezes, enquanto a palavra igreja, 114. Olha que interessante, o reino significa o domínio de Deus, amém? Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, o que nós declaramos? Seja feita a tua vontade, quer dizer o que? Domínio, amém? Está todo mundo entendendo? Eu creio que nós vamos chegar até o final dessa mensagem de hoje, vai ser uma bênção, até meia-noite a gente acaba, amém? Amém? Só dois levantou a mão, junto comigo 3, meu Deus. Então o reino de Deus significa domínio de Deus, e esse domínio, esse reino, ele é estabelecido em nós, nos nossos corações. Diga comigo, o reino de Deus significa domínio, que é estabelecido em nós, nos nossos corações e através de nós, amém? O reino significa onde um rei governa, porque quando nós oramos para que o reino de Deus venha, conforme Jesus nos ensinou a orar, na oração do Pai Nosso ele vai dizer isso, que venha o teu reino. Nós estamos orando, intercedendo, nós clamamos como igreja para que o reino, os valores do reino se estabeleçam. Não é assim que nós oramos? Não é dessa maneira que nós intercedemos diuturnamente? Oramos pedindo para que a vontade de Deus se estabeleça, não a nossa vontade, porque você é um ser trino. Você é um ser trino. Diga comigo, eu sou um ser espiritual que habita num corpo e tem uma alma. Então nós todos os dias travamos uma batalha pessoal, diária,
buscando o reino de Deus em nós, buscando a vontade de Deus, porque reino quer dizer governo, reino quer dizer algo estabelecido. Então todos os dias há uma batalha aí dentro de você, sim ou não? Todos os dias nós oramos intercedendo, buscando ao Senhor para que o reino de Deus se estabeleça. E é importante te lembrar aqui, nós não estamos falando de um reino natural. Não é este reino natural que eu estou falando. Não é este reino que a palavra declara quando Jesus diz: olha, o reino de Deus está dentro de vós. Não é um reino exterior, não é um reino palpável, não é algo terreno, não é algo humano. Os valores deste reino não é algo natural, é um reino espiritual que tem os seus valores. Diga comigo: valores e princípios. Diga de novo: valores e princípios. Então quando nós oramos, venha o teu reino, para que o reino de Deus venha, nós estamos pedindo para que a justiça de Deus se manifeste. Na abertura do culto aqui, Edneia orou pedindo para que a justiça de Deus se manifeste sobre a nossa nação, para que a justiça de Deus se manifeste no Oriente Médio. E antes da gente continuar, por favor, queridos, o mundo está vivendo um momento decisivo. Isso é muito sério o que está acontecendo no Oriente Médio. Aquele ataque dos Estados Unidos ao país do Irã, aquilo pode trazer precedentes incalculáveis para a humanidade. Mas a nossa oração, a nossa intercessão como igreja deve ser esta: crendo que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Amém, amados? Crendo que o Senhor, Ele é poderoso para mudar qualquer circunstância, como foi orado aqui, para mudar o coração enganoso do homem, para tirar toda a ganância pelo poder que infelizmente domina muitos homens em volta do mundo. Então, por favor, nas tuas orações, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. O salmista diz que nós devemos orar pela paz em Israel, nós devemos orar pela paz do povo judeu. Então, nas tuas orações, querida igreja, ore. Então quando nós pedimos, oramos, clamamos: Senhor, manifeste o teu reino, nós estamos pedindo que o Senhor, Ele venha e manifeste a sua justiça, a sua vontade. Nós estamos declarando que os padrões morais do Senhor se manifestem, aquilo que Deus ama, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus valoriza. É isso que Ele deseja que nós busquemos, é isso que nós devemos buscar. Quando nós buscamos, quando nós pedimos e clamamos para que o reino de Deus se manifeste. E nós sabemos quais são os valores. Eu quero falar sobre 4 valores aqui, desse impacto desse reino. Há muitos outros valores, mas é muita coisa, nós não teríamos tempo hábil para isso. Mas os padrões morais do Senhor, aquilo que Ele deseja se manifestar, aquilo que Ele valoriza, através da sua palavra, através da família, através da ética, através da sua justiça. Então, quando você e eu oramos para que o reino de Deus se estabeleça, o próprio Jesus, Ele vai declarar isso lá em Lucas, como nós acabamos de ler. Olha, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência, não é aquilo que você vai ver com os olhos nu, porque a palavra de Deus diz que o homem natural, ele não consegue enxergar as coisas espirituais, porém o homem espiritual, ele discerne, e discerne muito bem. Glória a Deus por isso, amém? Levante sua mão comigo, diga glória a Deus, porque o Senhor tem abrido os meus olhos espirituais. Hoje eu posso enxergar com clareza, porque o Espírito de Deus está dentro de mim, trabalhando em mim e através de mim, e eu posso enxergar que o reino de Deus não está nas coisas terrenas, mas o reino de Deus está estabelecido em nós e através de nós. Diga glória a Deus. Então ele é estabelecido no coração do homem, dentro do homem. Então todos esses valores, tudo que Jesus é na sua essência, começa a tomar conta dos nossos corações. Quando? Quando nós damos lugar para que o reino dele se estabeleça.
E essa transformação, ela acontece de dentro para fora. Jesus falou muito mais sobre o reino do que a igreja. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele fala sobre a igreja, ele fala sobre o reino, ele fala sobre os valores. Aliás, Jesus, é interessante isso, Jesus, ele mencionou a palavra igreja, quantas vezes? Diga, 2 vezes. Diga comigo, 2 vezes. Mateus capítulo 16, quando ele se refere à igreja, no sentido da igreja universal, no sentido da igreja que está no mundo, Jesus disse o quê? Que as portas, diga comigo, as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Quando Jesus declarou isso? Certa ocasião, Jesus estava junto com os discípulos num determinado lugar, onde aquele lugar chamava-se Porta do Inferno, uma região. E lembra-se, nós começamos falando que o reino de Deus, Jesus ilustrava o reino através de muitas parábolas, muitas referências do cotidiano e também do reino. Então, Jesus nessa ocasião, quando ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eles estavam num lugar onde era chamado Porta do Inferno. E Jesus, ele vai dizer, olha, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Quantos podem crer nessa verdade comigo? Diga amém, diga comigo então, levante sua mão e diga isso, em nome de Jesus. As portas do inferno nunca prevaleceu e jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor. A igreja permanece de pé, amém? Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Porque a igreja está de pé. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor e dizer glória a Deus, porque a igreja permanece de pé, amém? Eu e você, nós, todo mundo está entendendo? Estou correndo muito? Eu estou correndo porque eu quero acabar. Eu não quero que você saia daqui sem tudo. Então olhe para o seu irmão e diga assim, você vai receber tudo hoje. Então você e eu fazemos parte de algo que faz parte, não é uma perdão, falei errado. Todos nós aqui fazemos parte de algo, não é uma organização, não é algo natural. Você faz parte, olhe para o seu irmão e diga, você faz parte de um organismo vivo, amém, amados? Quem é esse organismo vivo? Quem é? A igreja, diga a igreja, diga, a igreja é o corpo vivo, diga amém, amém. Jesus, ele é o cabeça deste corpo, e nós somos os membros deste corpo. Então, seja uma voz agora na vida dessa pessoa, e diga assim, eu preciso de você, eu não vivo sem você. É fácil falar isso para o esposo, para a esposa, né? Seus mala. É muito fácil falar para a esposa, né? Então o corpo vivo, a igreja, você e eu precisamos deste corpo vivo. Você faz parte de um organismo vivo. Você faz parte de algo que é o projeto mais maravilhoso sobre a terra. Ei, escute, você talvez não entendeu o que eu quis dizer. Você faz parte de algo mais maravilhoso que está sobre a terra, a igreja. Ei, olhe, preste atenção, a igreja é a maior instituição do universo. Sem a igreja, o reino de Deus não seria estabelecido. Sem a igreja, o mundo não seria mundo. Sem a igreja, você não seria quem você é. Sem a igreja, nós não estaríamos aqui hoje. Sem a igreja, nós não seríamos filhos e filhas de Deus. Você faz parte de algo maravilhoso, extraordinário, poderoso, maravilhoso, que é o corpo vivo de Cristo, a igreja. Amém? Você faz parte da igreja, você faz parte deste reino, você foi chamado como parte deste reino. Porque em Mateus capítulo 18, Jesus ele vai declarar que o foco no sentido da igreja local, quando ele fala sobre processo, quando ele fala sobre disciplina, quando ele fala sobre valores, sem dúvida nenhuma, Jesus está falando da importância da igreja. 2 únicas vezes Jesus mencionou a igreja, a palavra igreja. Pergunta então, por que Jesus falou mais sobre o reino
do que igreja. Por que então, igreja que está aqui me vendo? Por que Jesus falou mais sobre o reino de Deus? Porque o foco, a missão de Jesus, diga comigo, foi manifestar. Diga comigo, manifestar. O que é manifestar? É mostrar. Amém? Manifestar é mostrar, tornar visível, mostrar com clareza, mostrar com evidências, mostrar com clareza, é isso. Então, Jesus, o seu propósito foi manifestar o reino de Deus na terra. Jesus veio para isso. Diga, Jesus veio para isso. E é importante que nós entendamos, igreja, o reino de Deus, ele sempre existiu. O reino de Deus, ele existia antes da igreja. A igreja foi fundada por Jesus ali em Atos, no capítulo 2, em Atos dos Apóstolos. Jesus reúne os seus discípulos, Jesus ele prepara os seus discípulos, e aquela foi a base da igreja que Jesus fundou. Amém? E nós, hoje, fazemos parte da dispensação da igreja. Mas a igreja só existe por causa do reino. A igreja só existe porque Jesus veio manifestar o reino. Amém, amados? Então o reino, ele existe antes da igreja. Amém? Glória a Deus. Quando João Batista, ele surge pregando sobre o arrependimento. Quando João Batista, ele surge no deserto falando sobre o arrependimento, qual foi a mensagem que ele mais declarou? Diga comigo, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Você pode repetir de novo? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Ele estava declarando isso o tempo todo. O reino de Deus está chegando, o reino de Deus está próximo. E quando João Batista declara isso, ele vai dizer, olha, o reino de Deus está próximo, e ele está vindo. Eu não sou digno nem sequer de amarrar as alparcas dele, mas eu vos batizo com água, mas ele virá e vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Aleluia! João Batista estava falando do reino, exatamente do próprio Jesus, manifestando o reino encarnado. João capítulo 1 vai dizer, porque o verbo se tornou carne, e habitou, tabernaculou entre nós, e se fez homem em nós, no nosso meio, para manifestar o que? Diga, o reino de Deus. Amém? Então nós precisamos compreender o que significa a manifestação do reino. Nós precisamos olhar para Jesus, aquele que manifesta o reino. Nós precisamos olhar para aquilo que ele fez. Jesus veio, diga comigo, para manifestar o reino de Deus. E qual é o impacto que o reino traz? 4 coisas eu relacionei aqui, porque nós não vamos ter tempo para outras coisas. Trazendo, o que o reino de Deus faz, qual é esse impacto que ele traz para as nossas vidas. Todos aqui, indistintamente, fomos chamados para fazer parte da igreja. Amém, amados? Você é parte deste corpo. Você acabou de dizer aí para o seu irmão, eu preciso de você. Nós precisamos um dos outros. O corpo de Cristo só existe porque você está aqui. O corpo só tem a cabeça porque Jesus é o cabeça. Então nós precisamos um dos outros. E qual é o papel? A partir do momento que eu e você fazemos parte da igreja, qual é o nosso papel? O que nós devemos fazer? Deixa eu descer aqui. Por que nós estamos aqui como igreja? Nós estamos como igreja, amém? Estamos aqui como igreja. Mas qual é o maior papel da igreja? Diga comigo, trazer. Diga, manifestar. Diga de novo, trazer e manifestar o quê? O reino de quem? De Deus. Então, nós fazemos parte de um organismo vivo chamado igreja, que tem a sua responsabilidade, que tem a sua missão, que tem a sua sugestão. É isso que Jesus disse? Eu vou dar uma sugestão para vocês. Quando Jesus disse assim, olha, eu vou dar uma sugestão. É só uma sugestão, se vocês quiserem. Foi isso que Jesus falou? Jesus, quando ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus estava dizendo o quê? É uma responsabilidade. Diga comigo, eis-me aqui.
Levante a mão, vai, diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, quando Jesus diz que a igreja ela é levantada para manifestar o reino de Deus, esta é uma responsabilidade da igreja, ela é intransferível, é sua, é minha, é nossa. O reino vai se manifestar. Quando? Quando a igreja se levanta. Olhe para o seu irmão, diga para ele: você é peça fundamental para a manifestação do reino de Deus. Amém? Então o papel da igreja é proclamar o evangelho do reino, é manifestar os valores do reino. Então, a primeira área de impacto, diga comigo, a transformação que acontece no interior de cada pessoa. Amém? A obra transformadora, lembra que nós falamos alguns dias atrás? A obra transformadora, ela é exterior ou interior? Exterior ou interior? Tem gente falando exterior aí, tem gente falando interior. Vamos lá, que me ajuda. Interior ou exterior, igreja? Interior, diga comigo, a obra interior, transformadora, ela começa de dentro para fora. De dentro para fora. Foi isso que Jesus disse. Deixa lá o versículo lá, por favor. O reino está dentro de quem? O reino de Deus, e não vem com aparência exterior. Olha lá. Você lembra que você leu isso aí? Lembra? O próximo. O 21. Porque o reino de Deus está dentro de quem? De nós. Então, queridos, a transformação, diga de novo, a transformação acontece no interior. Amém? Você sabe disso. Amém? Quantos sabem disso? Por quê? Porque você nasceu de novo. Você experimentou um novo nascimento. Você teve uma experiência de conversão com Jesus, amém? Todos aqui, amém? Você teve uma experiência. Você lembra de onde Ele te tirou? Você lembra de quem você era? Você lembra de onde você estava? Se você olhar para trás, desde o dia que Jesus teve um encontro com você, ou melhor, desde o dia que você teve um encontro com Ele, você consegue medir, você consegue observar, você consegue entender o processo, como Deus transformou a sua vida. Olhe aí para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: mas você estava feio, hein? Mas Jesus mudou. Mas Jesus caprichou. Vai, olha para a pessoa que está aí do seu lado e diga assim: mas Jesus caprichou na sua vida, hein? Meu Deus do céu. Eu tenho uma caixa de fotos lá em casa que eu tenho vontade de rasgar tudo. A pastora não deixa. Diga aí para o seu irmão: Jesus caprichou, hein? Diga assim, levante sua mão comigo, diga assim: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o grande dia do Senhor. Aleluia, diga: porque aquilo que os meus olhos não viram, aquilo que os meus ouvidos ainda não ouviram, e ainda não chegou ao meu coração, é o que o Senhor tem preparado para a minha vida, porque Ele está transformando a minha vida, através do seu reino. O seu reino está impactando a minha vida, para impactar outras vidas. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode dar um brado de vitória, um forte aplauso ao Senhor. Por isso, há uma obra maravilhosa, porque o reino está se manifestando. Diga glória a Deus. Você consegue observar o processo, como Deus tem transformado a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a sua família. Você pode dizer amém por isso? Amém. Que coisa boa. E muitas vezes nós precisamos trazer à memória. Diga comigo: eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você lembra dos lugares que você frequentava? Você lembra dos ambientes que você andava, as pessoas que você andava? Diga assim comigo: meu Deus, onde é que eu estava? É verdade ou não é? Onde você e eu estaríamos se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor? É verdade ou não é? Onde nós estaríamos? Quem teve uma experiência genuína de um novo nascimento, sabe, igreja, quem teve uma experiência genuína de um novo nascimento, sabe o que é
transformação. Sabe o que é essa transformação que vem de dentro para fora? Diga comigo: as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Diga, levante sua mão mais uma vez e diga: as coisas velhas passaram, ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Nova criatura eu sou, nova vida em Cristo Jesus eu tenho. O reino de Deus está em mim e manifesta-se através de mim. Você pode dizer glória a Deus? Diga comigo: Senhor, obrigado. Levante sua mão, não acabou. Diga: Senhor, obrigado. Porque apesar de quem eu era, apesar de quem eu sou, a sua graça, a sua misericórdia tem me alcançado. Hoje eu posso declarar: eu sei quem eu sou, porque a tua graça, a tua misericórdia se manifesta em mim. O teu reino está dentro de mim. E todos os dias a minha oração é esta: Senhor, seja feita a tua vontade. Amém. Porque quem teve essa experiência, você sabe no rumo que você tomava, o caminho que você estava levando, e quando você se converteu verdadeiramente, você mudou a direção da sua vida. Provérbios vai dizer que há caminhos que para o homem parecem ser perfeito, mas o final é um caminho do quê? É um caminho de alegria, é um caminho de celebração, é um caminho de festa, é um caminho de regozijo. Diga comigo: há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas no final é um caminho de morte. E escute, não é a morte física não, porque todos vamos passar por ela. Pior do que a morte física, diga para o seu irmão, é a morte eterna. É verdade ou não é? Porque Jesus mudou a tua vida, a graça de Deus te alcançou, eu anotei aqui. E sabe o que isso significa? A maneira como você vivia, as paixões, onde você investia o seu dinheiro, onde você gastava o seu dinheiro. Mas um dia, a glória de Deus, porque Deus de uma forma tão maravilhosa, porque a sua graça é imensurável, a sua misericórdia é imensurável, apesar de nós, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Jesus, quando Ele se entregou naquela cruz, Ele se entregou por toda a humanidade, por todas as pessoas, inclusive você e eu. Indignos, éramos indignos, mas a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia nos alcançou de forma incondicional. Incondicional, sabe o que é isso? Da maneira que você estava. Por isso que Jesus, ele vai dizer: ó, vinde a mim, vós como estáis, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu, o Senhor, te darei alívio, te darei descanso. O meu reino será estabelecido dentro de você. Glória a Deus, amém? Então a glória dele veio sobre nós, transformou a sua vida, as tuas e as minhas prioridades foram mudadas. Pause. Onde você estaria agora, neste momento, se você não estivesse aqui, se o reino de Deus não estivesse te alcançado, se você não fizesse parte desse corpo vivo? Talvez alguns estivessem numa roda de bebedice, talvez alguns aqui estivessem lá na frente da televisão só vendo as tragédias, talvez alguns trancados em uma mesa de jogos, talvez alguns trancados em tantas coisas, mas levante sua mãozinha e faça assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez livre. Eu só posso estar aqui porque eu estou livre. O teu reino foi estabelecido, o teu reino está dentro de mim. Então a minha agenda mudou, tudo se fez novo. Amém? Diga de novo: tudo se fez novo. Eu sou uma nova vida. O reino de Deus está em mim. As minhas prioridades são outras.
Amém, amados? As minhas e as tuas prioridades são outras. Por isso hoje você entende com clareza: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos alcançarão. Então hoje você sabe onde está o teu coração. Jesus disse: olha, onde estiver o teu coração, aí estará o seu tesouro. Aonde estiver o seu coração, aí estará o seu reino. Aleluia. Diga para o seu irmão: que bom que o reino de Deus está em você. Diga assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso que Jesus ele deixa muito claro: busquem. Quando ele diz busquem em primeiro lugar o quê? O que, gente? Sobre o que nós estamos falando hoje? O impacto do reino. E quando Jesus ele enfatiza isso, ele deixa isso muito claro: olha, vocês devem buscar em primeiro lugar o reino. O reino, as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós nos referimos, queridos, ao novo nascimento, eu não estou falando apenas da imersão nas águas, mas eu estou falando de uma transformação interior. Porque se não houver, quantas pessoas já passaram por essas cadeiras aqui, queridos, que até já se batizaram, mas se não houver uma transformação interior, é somente um banho e mais nada. Não há convicção. Por que não há? Porque não dá lugar para o reino. Não permite que o Espírito Santo que nos foi dado graciosamente se manifeste, permitindo que o reino seja introduzido dentro. Então, o reino não é uma manifestação exterior. Não adianta você ir lá na piscina, mergulhar, largar, como eu brinquei com alguns irmãos aqui, se batizaram, é só meia hora debaixo d'água, não vai acontecer nada. Não vai haver nada de mudança. A velha natureza do velho homem continua lá dentro, viva em ebulição. Você sabe que todo dia você tem que matar a tua carne, todo dia você tem que mortificar as obras da tua carne, para que o reino prevaleça. Diga amém. Todo dia, diga todo dia. Então, queridos, essa transformação que acontece no nosso interior, esse impacto que acontece na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Às vezes nós declaramos aqui, nós levantamos a mão, cantamos, profetizamos: olha, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu abri meu coração. Será que de fato nós, ao declararmos com a nossa boca, porque muitas vezes a palavra de Deus diz que este povo me glorifica com os seus lábios, mas eu não estou no seu coração, eu não estou no seu interior. Então é algo estereotipo, são palavras jogadas ao vento, como penas ao vento. Quem já morou no sítio? Você já viu quando as penas voam? Ninguém pega. Palavras. Será que realmente a gente sabe o significado de que o reino se estabeleça dentro de nós? Lucas capítulo 14, projeta para mim versículo 33. Jesus disse: qualquer de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Marcos capítulo 8, projeta ali, versículos 34 a 36, esse é um texto tão conhecido para aqueles que leem a palavra de Deus. Então ele chamou a multidão, os seus discípulos, e disse: se alguém, diga comigo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Diga: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo meu evangelho, a salvará. Olha lá,
a salvará. Então, igreja, guarde isso. Há uma necessidade para que o reino de Deus se estabeleça dentro de você. É necessário que você abra mão de algumas coisas. Lembra do exemplo que eu dei aqui sobre o poder do Espírito Santo? Você é como aquele terreno baldio, cheio de entulho. Cheio do quê? Cheio do quê? Ou seja, se o entulho está lá dentro, como é que ele vai colocar coisas novas? Não tem como. Diga comigo, tem que tirar o velho, para que o novo entre. Diga, as coisas do velho homem precisam ser lançadas fora. Não fazem parte do reino de Deus. As coisas do velho homem impedem o novo de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí o que acontece? Você de repente vê aquele terreno que está ali há tantos anos, baldio, cheio de entulho, e de repente você vê operários fechando a frente daquele terreno. Daqui a pouco vêm as máquinas, tratores entram lá dentro, e aí daqui a pouco começam a sair caminhões de entulho. E algum tempo depois, aqueles tapumes são tirados, e ali se levanta uma linda edificação. Diga comigo, eu sou edificação, morada do Altíssimo, templo e habitação do Espírito Santo. Diga, o Espírito de Deus não habitará num templo, numa morada impura. Então diga, tem que sair tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que não condiz, tudo aquilo que não está em conformidade com o reino de Deus. Quem está entendendo o que você está ouvindo? Você está entendendo mesmo? Posso parar agora? Não? Então diga comigo, Senhor, levante sua mão, me ajuda a pregar. Senhor, eu abro mão de tudo para que o Senhor ocupe o primeiro lugar no meu coração. Transforme o que precisa ser transformado. Tira para fora aquilo que precisa ser tirado. Você crê nisso que você acabou de dizer? Essa é uma verdade, eu preciso disso. Quantos precisam realmente disso? Nós precisamos dessa transformação. Nós precisamos realmente todos os dias renunciar a estas coisas velhas, estas coisas que devem ficar para trás, para que o novo de Deus se estabeleça, para que o reino de Deus seja visível, seja claro, seja notório, seja perceptível, seja manifesto em você e através de você. Diga glória a Deus. Eu estou no segundo impacto agora. Diga comigo, o primeiro impacto, a transformação exterior. Eu estava fazendo um teste com vocês. Qual que é o primeiro impacto? A transformação interior. Amém? Então, quando nós entendemos que a transformação começa de dentro para fora, o que Paulo vai dizer em uma das suas cartas aos Coríntios? Ainda que o homem exterior esteja abalado, todavia o homem interior permanece de pé. Então guarde uma coisa, nós não andamos por aquilo que vemos, mas nós andamos por aquilo que estamos sendo tocados, estamos sendo alimentados, aquilo que nos move é o que está dentro de nós, e não o que está do lado de fora. Amém? Então Paulo ele vai dizer, ainda que o homem exterior seja abalado, todavia o interior permanece de pé. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos entender que tudo... Então, se tudo começa de dentro para fora, e quando nós entendemos que essa transformação começa de dentro para fora, nós vamos entender o segundo impacto. Diga comigo, a cura. Diga comigo, cura de todas as dimensões. Diga, em todas as áreas do nosso ser. Nós começamos essa mensagem falando do poder, do impacto do reino de Deus em nós. Amém? E não somente em nós, mas no mundo. Então lembre-se de uma coisa, uma das coisas que o poder de Deus trouxe impacto na sua vida, é que Ele nos curou. Lembrando que você é um ser, diga comigo, eu sou um ser, que tenho, diga assim, eu sou um ser espiritual, que habito num corpo e tenho uma alma. Então guarde uma coisa, quando eu cheguei na igreja, eu fui curado, o pastor Lázaro, eu tinha uma úlcera terrível. Eu vivi à base de remédios. Eu fui curado fisicamente. Não somente fisicamente, mas eu fui curado espiritualmente. E aqui entre nós, todos aqui, de alguma maneira, recebeu a cura do Senhor na sua vida. Seja ela espiritual, ou seja ela física. Seja ela física, ou seja ela emocional. Amém? Quem é psicólogo aqui sabe o que eu estou dizendo. Então, Jesus... Ele
pode curar quem crê que Jesus pode curar, diga amém. Então ele pode curar todas as enfermidades. E quando eu falo aqui em todas as dimensões, queridos, eu não estou falando somente sobre o corpo, sobre a alma. Quantos, queridos, quantos de nós chegamos aqui abalados, totalmente destruídos emocionalmente, espiritualmente, nós nem sabíamos o que era a Bíblia. Quando eu me converti, eu nunca tinha pegado uma Bíblia na mão, gente. Eu, pastor Lázaro, eu nunca tinha pegado uma Bíblia na mão, Henrique. Nunca. A minha primeira experiência com a palavra de Deus foi através da minha falecida sogra, que me mostrou uns salmos. E quando Deus levantou um homem para trazer uma palavra sobre a minha vida no meu local de trabalho, eu já contei isso aqui. Aquele dia foi um dia de entendimento, porque eu nunca tinha aberto, desculpa. Eu nunca tinha aberto a Bíblia, e ali foi a minha primeira experiência. E nós aqui, talvez pessoas aqui, sem dúvida nenhuma, chegaram nesta casa com tantas situações, com tantas coisas. Quantas vezes você olha na palavra de Deus, Jesus ele foi chamado para curar alguém? Ou quando as pessoas se aproximaram dele, a Bíblia diz que as pessoas estavam sendo influenciadas por espíritos, diga comigo, espíritos de enfermidades. Amém? Muitas pessoas sofrem de enfermidades, porque muitas pessoas estão sofrendo de uma enfermidade física, resultante de uma opressão espiritual. Sim ou não? Sim. Quantas pessoas aqui nós oramos, queridos? Se manifestou demônios, a pessoa estava ali possessa, e quantas vezes eu ouvi os demônios dizer, ela vai morrer de tal doença. Por quê? Porque era uma possessão maligna, era uma possessão espiritual, era uma opressão espiritual, e nós repreendemos aquele espírito de enfermidade, e a pessoa está viva até hoje, para a glória de Deus. Amém, amados? Então há muitas pessoas que estão enfermas também na sua alma, porque há influência espiritual. Lembra do que eu sempre digo aqui? Diga comigo, quando estamos bem espiritualmente, as outras áreas também estarão bem. Amém, amados? É notório isso, é claro isso, queridos. É só você observar. Hoje, na hora do almoço, o Marcos falava assim para mim de uma pessoa, e ele falou, pai, é impressionante, é um abismo puxando o outro, e a pessoa, ela não enxerga que ela está afundando naquele abismo, um atrás do outro. Por quê? Porque aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele cega o quê? O entendimento. Uma pessoa que se afasta da presença de Deus, uma pessoa que se afasta da casa de Deus, a primeira coisa que o inimigo vai fazer, é convencê-la que estar na igreja não é importante, não é necessário. Por quê? Porque ele sabe que uma pessoa, quando ela começa a morrer espiritualmente, ele vai estabelecendo na vida desta pessoa situações, pensamentos, sentimentos, enfermidades, coisas, justamente para que ela pereça e não tenha disposição para permanecer no reino de Deus. Então nós sabemos disso. Quantas pessoas que passam por processos, mesmo depois de convertida, queridos, um processo de quebra de maldição. Nós já vivemos esse episódio aqui com uma família, não tenho tempo para isso, mas diga comigo, o sangue de Jesus tem poder para anular todas as obras do diabo, porque Deus, diga comigo, Deus não só restaura o corpo, mas o espírito e a alma também. Amém? Deus restaura a alma, o corpo e o espírito. Aleluia. Deus quer e pode curar os nossos corações. Deus quer e pode curar os nossos sentimentos, mesmo que ainda existam raízes de amargura. Talvez alguém que te feriu, talvez tenha alguém aqui hoje assim, alguém que te machucou, alguém que lançou uma flecha, alguém que feriu o teu coração. Essa pessoa precisa de perdão. Você precisa liberar perdão, ou pedir perdão. Lembra do que eu disse aqui outro dia? A falta de perdão aprisiona o ofensor e o ofendido. É uma cadeia espiritual invisível, mas real.
que a pessoa não consegue estar no mesmo ambiente que a outra de jeito nenhum. Isso é diabólico, isso é maligno. Guarde isso. Talvez alguém que feriu o coração, os sentimentos. Outra coisa, sentimentos contrários que passam a governar as nossas vidas. Os nossos sentimentos, eles precisam estar no lugar certo. Diga comigo: guardei o meu coração para não pecar contra ti. Amém, amados? Então Jeremias, quando ele vai dizer, olha, o coração do homem é enganoso, ele vai dizer, olha, o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Provérbios vai dizer que do coração procedem todas as saídas da vida. Mas em Isaías 53, diga comigo, ele tomou sobre si, diga, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diga para a pessoa que está do seu lado, existe uma paz que só na presença de Deus você vai encontrar. Os remédios não podem dar, os profissionais não podem dar, os livros de autoajudas não podem dar, os médicos não podem dar. Existe uma paz que só Jesus pode entregar. Diga, a paz que excede todo o entendimento. Amém? A paz que excede todo entendimento. Eu estou falando hoje sobre o quê? O impacto do reino de Deus nas nossas vidas. Amém? Então todos aqui somos chamados para impactar outras vidas, porque o impacto do reino de Deus está sobre você, está sobre mim. Diga comigo, o impacto do reino de Deus está em mim e através de mim. Marcos capítulo 16, o Senhor Jesus vai dizer assim: vocês imporão as mãos sobre os enfermos, e estes sinais seguirão aqueles que creem. Jesus está falando só dos pastores? Não, aos que creem, a todos que creem. Então, a todos que creem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe por quê? Olhe para o seu irmão e diga, porque o reino de Deus está dentro de você. Amém? E não é sobre mim, não é sobre você, mas sim sobre o poder de Deus que você carrega. Amém? Glória a Deus. E eu quero terminar lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, Jesus disse assim, eu vou ler rápido para não perder tempo. Jesus foi para toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Então Jesus anunciava o reino e curava as enfermidades. Amém, amados? Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades, quase igual. Lucas capítulo 6, versículos 19 e 20, todos procuravam tocar nele, em Jesus, nas suas vestes, porque dele saía poder de curar a todos. Amém? Lembre-se, todas as vezes que a multidão se reunia em volta de Jesus, ele estava anunciando o reino, e ele manifestava o reino diante daquelas pessoas, e tocava naquelas pessoas, e muitas delas eram tocadas por quê? Eram curadas por quê? Porque Jesus, ao olhar a fé do coração delas, ao ver a fé daquelas pessoas, o que Jesus dizia? A tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Por que ele dizia isso? Porque ele estava pregando o reino. Elas começaram a crer no reino, elas começaram a crer na palavra, elas começaram a crer nas boas novas. Evangelho quer dizer boas novas. Elas começaram a acreditar no que Jesus estava falando, e por isso elas creram. Amém? E não só foram curadas, mas também foram usadas. Lembra da mulher lá no poço de Sicar, em Samaria? Aquela mulher saiu dali, foi para aquela cidade, pregou o evangelho, anunciou para todas aquelas pessoas. Por quê? Porque Jesus pregou a palavra para ela. Ela estava ali na beira daquele poço. Você conhece a história? Aquele homem que estava no cemitério, aquele gadareno, ali há milhares de anos, de um lado para o outro, dentro do cemitério, totalmente possesso por demônios. E quando Jesus repreende aqueles demônios, Jesus cura aquele homem. Jesus fala para ele, olha, vai para a tua casa e fala do que aconteceu com você para a tua família. Aquele homem ganha aquela cidade de Gadara inteira. Por quê? Porque ele estava manifestando o reino. Olhe para o seu irmão e diga, o reino de Deus precisa ser manifestado. O reino de Deus precisa se manifestar. Diga amém. Aleluia.
Lucas capítulo 9. Versículo 11: as multidões ficaram sabendo e o seguiram, eles acolheu-as e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava aqueles que precisam de ser curados. A multidão os acompanhava e ele anunciava. Jesus pregava o reino, porque quem precisava de cura, ele ministrava a cura, mas antes ele pregava o reino. Amém? Quantos estão entendendo? Diga para o seu irmão, esse é o teu papel. Diga aí, esse é o nosso papel. Qual que é o nosso papel, igreja? Diga, anunciar o reino. Amém? Você e eu estamos aqui para ser uma igreja que acolhe, amém? Nós somos chamados para, diga comigo, levante sua mão, diga, a igreja precisa ser a igreja que acolhe, a igreja que cura, a igreja que ama, a igreja que cuida e a igreja que serve. Diga, isso é ser igreja. Diga para o seu irmão, isso é ser igreja. Amém? Então a mensagem do reino dos céus é para que você e eu pregamos, ressuscitemos os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Lucas capítulo 10, quando Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2, diz que o Senhor designou outros 70, os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades, lugares por onde eles estavam. Cure os doentes que ali houverem, digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Amém? E eu quero pular aqui, e eu quero ler o último ponto. E o terceiro impacto que o reino de Deus traz sobre nós, diga comigo, restauração familiar. Amém? Existe o impacto interior, existe a cura das enfermidades, mas também existe a restauração familiar. Nós falamos tanto nesse mês de maio sobre famílias, e se existe algo que Deus tem para nós e através de nós, se existe algo que Deus deseja fazer, é que haja transformação, restauração nas famílias, através de cada um de nós. Deus só precisa de um coração disposto. A palavra de Deus diz que Deus, desde o início, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou, diga comigo, um homem e uma mulher. Amém? Deus não criou dois homens, Deus não criou duas mulheres, Deus criou um homem e uma mulher. Diga comigo, esse é o padrão. E continua sendo, até hoje. Diga, um homem, uma mulher. Diga comigo, uma família. Diga, só é possível através de um homem e de uma mulher. Amém? Você e eu só estamos aqui porque seu pai e sua mãe teve um coito sexual e você foi gerado. Amém? E só é possível através de um homem e de uma mulher. Amém? Então Deus estabelece o que? Após a criação do homem e da mulher, diga comigo, o casamento. Deus estabelece a família como base do cumprimento do que? Do seu reino eterno. Diga, a família é a base de tudo. Lembra do que eu falei alguns dias atrás? Diga comigo, famílias curadas, sociedade liberta. Diga, famílias transformadas, sociedade restaurada. Amém, amados? Todos os problemas que acontecem na sociedade começam numa família. Todas as conquistas e as alegrias de uma sociedade começam na família. Então o reino de Deus se estabelece através da família. Todo projeto de redenção, guarde isso, eu já vou terminar. Todo projeto de redenção da humanidade passa pela família. Preste atenção no que você está ouvindo. Todo projeto de redenção da humanidade passa pela família. A família foi o primeiro ambiente criado por Deus, onde Ele manifestou a sua presença. O primeiro ambiente que Adão e Eva estavam era no jardim do Éden. E naquele casal, todos os dias que o Senhor fazia, na viração do dia, Ele ia até o jardim, para estar com quem? Com aquele casal. Então é na família onde nós precisamos manifestar a presença de Deus. Amém? Nós precisamos manifestar, porque quando as pessoas olharem para a tua família, elas vão enxergar o reino de Deus. Amém? Levante sua mão comigo e diga, o reino de Deus se manifestará através da minha família. Amém? Então, o primeiro lugar onde Deus se manifestou ao homem foi no casamento, naquele momento. Depois disso, acontece o que? A degradação. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Vem os dias de Noé.
Sim ou não? Veio. E o que Deus faz? Deus reúne uma família dentro de uma arca, dentro de um barco. E Deus preserva o quê? O seu propósito. Diga comigo, Deus é um Deus de propósito. Por meio da família. Então Deus preserva o seu propósito através da família. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor diz para Abraão: olha, em ti serão benditas as pessoas da terra. Foi isso que ele disse? Foi isso? Olha para o seu irmão, diga assim para ele: vai ler Bíblia. Diga comigo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive a sua, a minha, a nossa. Você pode dizer amém por isso? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus profetizou para Abraão, Ele estava pensando em mim, em você, na sua casa, igreja. Trazer salvação para a sua família. O que Josué declarou, lá em Josué, quando ele vai dizer assim: olha, eu escolhi, eu e a minha casa escolhemos servir a Deus, e vocês façam a escolha de vocês, porque eu e a minha casa, diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, para que a fé realmente alcance as pessoas, Deus quer usar a família. Para que o reino de Deus se manifeste, Deus quer usar a família. Diga para o seu irmão mais uma vez: Deus quer usar a família. Então guarde isso. Deus criou um homem e uma mulher. Deus criou o casamento, e por meio do casamento Deus criou a família. Diga para o seu irmão: é assim que Deus age. Qualquer coisa fora deste padrão, você não pode aceitar. Você pode respeitar as escolhas, mas não aceitar para a sua casa e para a sua família, porque está fora do padrão de Deus. Amém? Amém? Porque está fora. O profeta Isaías diz que nós não criamos os nossos filhos. Eu quero te convidar a ficar de pé. Para a calamidade. Ainda que na sua família, membros da sua família ainda não vivam debaixo da direção de Deus, mas você que está aqui hoje, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está em você, e você pode profetizar, declarar que o reino de Deus vai se manifestar na vida dos teus familiares também. Diga: nenhum deles se perderão, nem os que estão perto e nem os que estão longe. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma promessa. Amém? Outra coisa que eu quero dizer aqui para a gente concluir. Malaquias diz que o Senhor, Ele odeia o divórcio. Aqueles que manifestam o reino de Deus não pode ser conivente com o divórcio. O divórcio não é de Deus. Deus não se agrada disso. Quando você casou com essa princesa que está aí do seu lado, você fez votos até que a morte os separe. Olhe para sua esposa e diga assim para ela. Diga assim: você vai ficar comigo até o final, mesmo quando eu for bem velhinho. Você vai ter que me aguentar, viu? Amém? É isso. O casamento é para sempre, até que a morte separe, gente. Amém, amados? Misericórdia, gente. Nós estamos vivendo uma geração nas igrejas, é um tal de separa, larga, separa. Essa semana eu estava vendo uma notícia, isso é um absurdo. Uma cantora de mais de 20 anos cantando a palavra o reino de Deus, anunciando o reino de Deus, uma cantora conhecida. Aí aparece um anúncio lá: se separa depois de 20 anos, como se trocasse de roupa. Ei, escute,
Eu vou contar aquela história lá do pastor Cláudio Duarte, né? Que o marido chegou lá no gabinete dele e falou assim: pastor, olha, eu não aguento mais essa mulher. Eu não aguento, eu quero separar. Aí ele falou: você quer separar mesmo? Ele falou: não, eu não aguento mais. Mas você não vai conseguir chegar até o final mesmo, até que a morte separe? Não aguento não aguento. Aí o pastor falou: então tá bom, eu vou fazer a oração de divórcio. Oração do divórcio. Diga para o seu irmão: não existe oração do divórcio. Né? Outra coisa, ei, escute. Deus não destrói um casamento para fazer outro. Casamento só acaba quando morre o cônjuge. Guarda isso. Ô pastor, o senhor está sendo pesado hoje. Não, eu estou sendo bíblico com você. Eu estou sendo bíblico. Eu preciso ser bíblico. Então vem aqui que eu vou fazer a oração de divórcio. E aí aquele pastor falou: vem aqui, me dá sua mão. E aí ele começa assim: Senhor, esse irmão aqui quer o divórcio, então mata ele agora. Mata ele agora, mata. Ou então quando ele sair daqui, o carro passa por cima dele, para ele morrer, porque a única maneira do divórcio é essa. É essa. Então olhe para essa pessoa que você casou, que é a princesa, que é o príncipe da sua vida. Diga assim: você vai ter que me aguentar por todos os dias, até quando ficarmos velhinhos. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Diga assim: eu te amo, viu? E se porventura você está pensando assim: ah, pastor, mas está difícil. É, pastor, está difícil aguentar. Procura ajuda. Procura ajuda. Procura ajuda. Tem um homem de Deus aqui, tem mulher de Deus aqui para ajudar o seu casamento. Amém, amados? Amém, em nome de Jesus. Peça perdão. Eu anotei aqui: restitua. Que a tua casa seja um lugar de paz. Amém? Que a tua casa seja um lugar de paz. Preciso acabar. Coloque sua mão no seu coração, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Que nesta noite você possa entender e sair daqui com essa convicção. A igreja, para que ela seja igreja, ela precisa manifestar o reino de Deus. A igreja, ela é um lugar, um ambiente onde os pecadores são aceitos como eles estão, são amados como eles estão. Depois eles são desafiados a mudar de comportamento, a mudar de atitude, a mudar de vida. A igreja é um lugar onde o reino de Deus se manifesta. O Salmo 86, 68, 6 vai dizer que Deus faz do solitário que ele more em família. O Senhor é aquele que restaura a família. O Senhor é aquele que transforma o nosso interior. O Senhor é aquele que cura cada área da nossa vida. E nesta noite, eu gostaria que você, com os seus olhos fechados, pense naquilo que você ouviu nesta noite. Se essa palavra tem algum fundamento na sua vida, se ela tocou o seu coração, porque nós estamos falando aqui sobre os princípios do reino, sobre o impacto que o reino de Deus precisa produzir dentro de cada um de nós. Eu gostaria que você fizesse comigo esta oração. Diga: Senhor Jesus, é isso que eu desejo. Eu preciso, Senhor, desta manifestação, deste impacto do teu reino em mim e através de mim, não somente na minha vida, mas na minha casa, na minha família, nos meus familiares. Eu creio, Senhor, que o teu reino, ele será estabelecido
quando eu abrir o meu coração e entregar ao Senhor a minha vida, a minha família e tudo que sou e tudo que tenho. Porque a partir do momento que eu compreendo, Senhor, que o teu reino, ele precisa se manifestar, e ele vai se manifestar, porque nesta noite eu abro o meu coração, o meu entendimento, para que o teu reino venha, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é absoluta no céu. Eu me rendo ao Senhor com tudo que sou e com tudo que tenho, e te peço, transforma a minha história, a minha vida, a minha família, para que o teu reino seja visível, manifesto, em nome de Jesus. Amém. Quantos recebem esta palavra? Esta palavra faz sentido para você? Diga glória a Deus. Diga que venha o teu reino. Diga o meu interior é transformado quando o teu reino está dentro dele. Diga, o teu reino cura, liberta todo o meu ser. Diga, o teu reino traz restauração para a minha vida e para a minha família, em nome de Jesus. Pastor, mas o senhor falou que era 4. Realmente era 4. Não deu tempo. Mas o último ponto era este: senso de pertencimento. Diga comigo, senso de pertencimento. Então diga para a pessoa que está do seu lado: hoje você pertence a uma casa chamada casa de oração, a igreja. Este é o lugar onde um dia você entrou, e a graça, a misericórdia do Senhor te alcançou e me alcançou. Hoje nós sabemos que o reino de Deus tem transformado não só a nossa vida, mas a nossa família. Há um lugar que nos garante pertencer. Nós pertencemos a este corpo vivo chamado igreja. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Segure a mão do seu irmão, levante a mão dele. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas e presentes consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que não te falte a manifestação do reino de Deus. Diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Deus te abençoe, uma semana vitoriosa. Dá mais um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Você que nos acompanhou até agora, o nosso abraço. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que o reino de Deus se manifeste em você e através de você. Um grande abraço, uma semana vitoriosa para todos. Deus abençoe. Amém.